Que coisa boa te ver aqui de novo, nessas lives de domingo, encontro de reintegrações, onde a gente vai reintegrando as nossas partes, com uma integralidade, para a gente estar mais inteira, presente na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre o cansaço, que talvez aquilo que a gente pensa que é cansaço é uma divisão, uma maneira como a gente se dividiu e diluiu a nossa energia. Como se a gente nasce com uma pulsão de vida. Você já viu uma criança, quando ela nasce, né? Ela tem uma baita energia, assim, um brilho, né? Um olhar que tem um brilho, que olha as coisas pela primeira vez. Esses dias eu fiquei com um bebezinho no colo, eu percebi isso. Esse olhar de brilho, de curiosidade, de presença. E aí a gente vai pegando esse brilho, essa energia, quando a gente nasce, vai dividindo ela em várias coisas, personagens, maneiras como a gente vai atuando na vida. A gente vai dividindo essa energia, né? E às vezes entrando em questões, em pensamentos que vão drenando essa energia. Então é sobre isso essa live de hoje, sobre olhar o cansaço como uma sabedoria. O cansaço como algo que vai mostrar que alguma coisa não está caminhando bem. O cansaço para mostrar que tem algo que não está sendo visto. Então, quando a gente nasce, a gente surge, né, como filha, a gente surge como amiga, a gente vai surgindo como profissão, um profissional, a gente surge em relacionamentos, a gente vai surgindo como se fossem vários personagens que a gente vai exercendo. Imagino que você que está me assistindo, que está me ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, no Instagram, você tem vários personagens que você exerce. Às vezes é um grupo que você participa, uma religião que você frequenta, você é praticante de alguma coisa. Então tudo isso são identidades, personagens que a gente cria para operar no mundo de uma forma diferente. Aqui coloquei um personagem branco, um azul, um vermelho e um verde. Então, o personagem que ele é verde, né? Então, ele tem uma característica, né? Por exemplo, o personagem, ele é um advogado. Então, a pessoa que interage nesse lugar de advogada, ela opera de um jeito, ela faz coisas como advogada. Quando ela está operando como filha, por exemplo, ela já se manifesta de uma forma diferente. Quando ela está operando como mãe, uma outra identidade, ela já se manifesta diferente. E quando ela está operando, enfim, com uma outra identidade dela, né? Ela já vai se manifestar de uma forma diferente, né? Qual que é o problema? Que antes da gente ter esses personagens, a gente tem uma natureza criativa, uma natureza mansa, uma natureza segura, uma natureza que nos acompanha desde sempre. O que acontece? Muitas vezes a gente esquece dessa natureza. A gente esquece disso. Como um ator que esquece que criou os personagens. Já viu essas histórias? Que às vezes um ator começa a fazer um personagem e ele se esquece que ele é o criador do personagem? Então, muitas vezes a gente se esquece disso. Aí a gente começa a sustentar essas identidades como quem sustenta pratos. Pega uma vareta e sustenta vários pratos. E fica sustentando cada uma delas, porque nenhuma delas pode cair. Porque quando a gente se identifica com um desses papéis, vamos pro papel de boa filha. Ah, minha mãe falou que eu sou uma boa filha. Uma filha boazinha, uma boa filha. Então, se eu quero sustentar esse papel de filha boazinha, eu vou ter que fazer muitas coisas, atividades incessantes, vou ter que arrumar a casa inteira, vou ter que organizar festa, vou ter que fazer um monte de coisa para sustentar o lugar da filha boazinha. Então, se eu quero sustentar muitas identidades, porque eu acho que eu sou elas, né? Isso vai causar um cansaço. E uma hora esses papéis vão começar a cair, esses pratos vão começar a cair. Já parou para pensar as identidades, os personagens que você sustenta? Coisas que falavam sobre você. Ah, você é assim, né? Por exemplo, certa vez falaram com uma cliente minha que ela era estabanada.
Então, quando ela era criança, falavam pra ela que ela era estabanada, porque ela era uma criança maior que as outras, né? E aí, ela acha, ou as achava, enfim, que até hoje ela era estabanada. E aí, quando a pessoa tem essa identidade, eu sou estabanada, ela precisa sustentar isso, ela precisa fazer coisas para sustentar essa característica, né? Então, ela precisa tropeçar de vez em quando em algumas coisas, ela precisa ter pensamentos negativos que vão reforçar isso, e tudo isso gera cansaço. Então, o cansaço vem não da falta de energia de vida. A gente tem uma energia voraz. A gente tem uma energia capaz de realizar muitas coisas, de criar mundos. A gente tem uma energia fantástica. O que acontece é que a gente dilui essas energias em vários personagens que a gente quer sustentar. Sustentar o papel de boa filha, sustentar o papel da profissional que nunca erra, sustentar o papel da mãe perfeita, sustentar o papel de um relacionamento, de alguém que está num relacionamento e esse relacionamento tem que durar para sempre. Então, quando a gente quer sustentar esses papéis, a gente se perde dessa natureza mansa que vem antes disso. Essas lives, elas ficam gravadas, sim. Então, quando a gente está cansada, a gente pode olhar qual que é o osso que eu não estou querendo largar, qual que é a identidade que eu estou querendo sustentar com tanta força assim, que eu estou querendo tanta tensão para sustentar essa identidade, esse personagem que eu criei. Então essa é uma das razões pelo qual as pessoas se sentem cansadas. Elas se dividem em vários personagens e cada personagem tem muitas atividades. E se ela não cumpre essas atividades desses personagens todos criados, ela começa a sofrer, né? A gente pode começar a sofrer porque não está realizando isso. E aí a gente pode ir soltando esses personagens, né? Então, por exemplo, pode ser que nem em todos os momentos eu seja uma boa filha, e tudo bem. Pode ser que em vários momentos eu erre como profissional. Eu não vou ficar me culpando, eu vou buscar uma maneira de compensar isso. Aí quando você vai soltando as identidades, até o corpo solta. Às vezes o corpo fica encrispado, quando a gente está muito fixado no personagem que a gente exerce, o corpo fica encrispado, fica tenso. Aí quando a gente vai soltando isso, isso é só uma maneira como eu estou me manifestando, né? Aí a gente vai relaxando. Então essa é uma das maneiras pelas quais as pessoas cansam muito. Elas se dividem. E esquecem que ela é a natureza criativa que criou essas divisões todas. Como é que está chegando para vocês? Vocês conseguem ver personagens que exaurem você? Identidades que exaurem você? Eu tenho uma identidade muito determinada, assim, mas essa identidade dá uma exaurida às vezes. Às vezes depois a gente pode se deixar fluir, ao invés de ser aquela pessoa que realiza tudo, eu posso ser uma pessoa que é perseverante, paciente, né? Também é uma outra identidade, uma outra maneira de se manifestar. E aí agora eu vou trazer outra razão pela qual as pessoas se sentem cansadas, né? É um outro tipo de divisão. Então, primeiro eu falei essa divisão de papéis, né? De exercer muitos papéis e querer sustentar esses papéis a todo custo. Esses papéis, eles são criados, eles criam, é que nem um castelo de areia, né? Você constrói o castelo de areia, daqui a pouco o mar vai levar aquele castelo. Então, tudo que você criou, todos os papéis que você exerce, em algum momento eles vão à falência, né? O papel de filho, papel de mãe, papel profissional, tudo isso tem momentos, né? De um auge e de falência. São ciclos. Ciclos de vida e morte desses personagens que a gente cria. E quanto mais a gente quer sustentar isso a todo custo, mais a gente cansa. E então, esse é um primeiro ponto. Você pode olhar aí para esses personagens que você sustenta. Como que é isso para ti?
Agora, uma outra maneira pelo qual as pessoas se dividem e ficam cansadas. É quando a gente está dividido entre o passado e o presente. Então, imagina que tem uma pessoa que está aqui, né? E aqui tá o presente dela. Imaginar um presente aqui, ó, vibrando aqui, querendo a presença dela. E aqui tá o passado, né? E aqui a pessoa tá aqui no meio. Se ela tem algo no passado, que ela tem uma encrenca que ela não resolveu, às vezes ela fica olhando para isso. É um pensamento que volta recorrente, às vezes volta em sonho. Às vezes, quando ela menos percebe, ela tá pensando naquela coisa lá do passado, que não tem nada mais a ver com a vida dela hoje e que ela ainda pensa sobre aquilo. Já aconteceu com você? De às vezes vir pensamentos de coisas que aconteceram lá atrás, que nem fazem parte da tua vida hoje, vir memórias, né? Então a pessoa às vezes se conecta com o passado. E aí, ao mesmo tempo que ela se conecta com o passado, ela quer se conectar com o presente, porque a vida está acontecendo, ela quer viver. Aí acontece esse movimento que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo com os bonequinhos, né? Então ela olha para trás, depois ela olha para frente. E aí ela não consegue caminhar numa direção nem numa direção nem em outra. Por quê? Porque são forças em direções opostas. Aí ela se sente parada, estagnada, cansada. Por quê? Ela cansa às vezes sem fazer nada. Muita gente cansa sem fazer nada, gente. Assim, mesmo que ela fique na cama o dia inteiro, a pessoa está profundamente cansada. Porque a nível psíquico, as energias, os pensamentos estão em direções opostas. Tem uma que está indo pro passado e uma que está indo pro presente. Às vezes, para a pessoa levantar, tomar um banho, ela tem que fazer um baita esforço, porque tem uma energia de passado muito forte. Então, isso aqui, essa divisão interna entre passado e presente, gera muito cansaço. Porque são energias que param a gente. Se tem uma questão de passado que está atuando, olha para isso de uma vez. Eu vou olhar para isso definitivamente, para resolver. Isso que a gente faz no trabalho com constelação, com atendimento. Vamos olhar para resolver, não é olhar para ficar lá. Você não vai olhar a nível terapêutico para o teu ex, para aquela situação que aconteceu lá na infância, que surge ainda, né? Tudo bem, e aí, por aí? Como é que estão as coisas por aí? Então a gente não vai olhar para essa situação lá atrás para ficar lá. Não é essa a ideia. A ideia é que você vá olhar para trás para descobrir o que essa situação que aconteceu lá atrás quer te ensinar. Então tem alguma mensagem que essa situação do passado quer trazer para ti. O pessoal aqui falando exatamente assim que eu estou me sentindo. Então, essa situação de passado que prende, algo que eu ainda estou sustentando no passado, ela tem uma mensagem para mim. Então, eu vou olhar para essa mensagem. E aí, quando eu olho para essa mensagem, aí eu vou para o presente com essa mensagem, com esse aprendizado dessa situação. Aí eu consigo ficar mais inteira, mais presente, com os pensamentos mais no aqui e no agora. Eu não preciso ficar fantasiando, não preciso ficar construindo mundos na minha fantasia. Eu posso olhar para o presente e ficar presente. Então, trazendo aqui de volta, né? A gente se cansa quando a gente se divide em personagens e quer sustentar esses personagens a todo custo. Então, vou dar um exemplo de um personagem que a gente pode entrar, né? Às vezes a gente se identifica com alguma coisa que falaram sobre a gente. Então, às vezes quando você era criança, alguém falou alguma coisa sobre você. Por exemplo, essa menina, ela é muito boa, ela ajuda todo mundo. Ela é uma menina ótima.
Porque ela ajuda todo mundo. Aí a pessoa, ela fica com essa identidade, ela fica fixada naquilo. Que ela é uma pessoa que ajuda todo mundo e que ela passa a existir a partir disso. Então ela passa a ser vista pelos outros, pelas outras pessoas a partir desse lugar de quem ajuda todo mundo. Então quando a pessoa ela quer sustentar isso a todo custo, ela quer ajudar todo mundo para manter essa identidade de quem é ajudante, ela vai ficar muito cansada, ela vai ficar exaurida. Às vezes quando a gente está conectando com uma memória de uma coisa que aconteceu lá atrás. Um dia a professora falou tal coisa. E essa palavra ficou comigo. Então a pessoa se conecta com essa memória e ela começa, aí surge esse personagem que passou por isso. Por exemplo, o professor fala, você não vai ser nada na vida. Aí a criança escuta isso e tem essa memória. Aí volta e meia vem a memória e surge o personagem que escutou isso e vem todos os sentimentos. Então, quando isso acontece, isso gasta muita energia do nosso corpo, muita energia dos nossos pensamentos. Toda vez que a gente volta ao passado, a gente gasta muita energia. A gente fica realmente cansado. Fica cansada mesmo. Então, se você sente que você está muito cansada, é pra gente olhar para isso. O que está fazendo? Para onde está indo o seu interesse? Para onde está indo a sua energia de vida? Por que ela está se diluindo tanto? A ponto de você ficar exaurida. Então, nesse ponto de vista, o cansaço, ele não é algo para ser visto como algo normal. Tipo, é normal ficar cansada. É normal ficar o tempo todo exaurida. Não é normal isso. O cansaço, ele é um sintoma. Ele tem uma sabedoria, ele está querendo comunicar alguma coisa pra gente. Talvez ele está convidando a gente a soltar alguma coisa. A soltar alguma dessas expectativas, a soltar algum desses personagens, a aliviar. Para que a gente possa voltar a essa base mansa que cria tudo isso, que cria esses personagens. Essa base criativa, que pode se manifestar de muitas maneiras. Então, caso você sinta que você está cansada, que você está exaurida, que você sente que não está caminhando como você poderia, manda mensagem para mim, vamos conversar sobre isso. A gente vê caminhos, vê possibilidades para ti, tá bom? Porque cada uma vive de uma maneira diferente, né? Cada pessoa que está me assistindo aqui tem uma vida completamente diferente. Então é importante que eu consiga conversar com você para te dar uma solução personalizada para você, tá bom? Então, esse foi a nossa live de hoje. Falar sobre o cansaço, sobre a divisão. E eu espero vocês nos próximos domingos. E agora a gente vai ter um evento em Curitiba, né, no dia 11 de outubro. Marque na agenda. Os eventos presenciais, eles são surreais. Me surpreendem. Toda vez que eu faço, me surpreende. Porque é muito bonito de ver. Cada pessoa traz consigo questões, e parece que essas questões se encaixam ali. E acontece um fenômeno lindo nesses eventos. Então você é muito bem-vinda e bem-vinda, tá bom? As inscrições estão lá no link da minha bio. E se você está cansado, não fica assim, não é normal. Você pode conversar sobre isso. A gente pode encontrar uma solução juntas. Um grande abraço.